voltamos com o Poder Expresso, a última hora do programa, e a gente vai falar agora sobre eleição, porque nos últimos minutos do prazo para o registro de candidaturas, no último sábado, o empresário e influenciador Pablo Marçal, do PRTB, apareceu no sistema da Corte Eleitoral como presidenciável. Marçal, porém, está inelegível por 3 condenações diferentes aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É com ele que a gente conversa agora. Muito boa tarde, Pablo Marçal. Eu queria já começar perguntando para o senhor, porque o senhor acaba, em 2024, concorre à Prefeitura aqui de São Paulo, acaba na terceira colocação ali na disputa, e o senhor acaba se afastando da política, inclusive tem uma discussão troca de partido, mas retoma o noticiário com essa informação de que fez o registro de candidatura, mesmo com essas decisões desfavoráveis ao senhor. Minha pergunta é, o senhor como é que foi nesses últimos dias? Volta ao noticiário e consegue espaço para voltar a vender cursos, como o senhor já fez em outros momentos, ou tem um objetivo de fato político? Uma boa tarde. Boa tarde. Como é que você chama? Qual que é o seu nome? Natália. Oi, Natália, tudo bem? Boa tarde. Eu não me afastei da política, não. É porque eu não sou político de cargo, né? Nunca assumi nenhuma posição, então eu não tinha que prestar folha de ponta e nem aparecer nenhum dia falando sobre isso, né? Eleição tem todo ano par. E eu sou um empreendedor brasileiro, investidor, trabalhador, pago centenas de milhões de impostos com essas dezenas de empresas que eu tenho, e eu estou aqui para servir. Então, a questão de não ter, às vezes você não me vê aí, igual está me vendo agora, em 2 dias ou 3, a quantidade de aparições que está acontecendo é que o povo está de saco cheio, o povo quer algo diferente, o povo não aguenta mais essa maldição do PT aqui no Brasil, né? Sobre a minha candidatura, para quem não sabe, eu sou jurista e posso explicar para o Brasil inteiro. Se você não tiver certidão, você não consegue registrar o DRAP, que é o registro que valida a candidatura. A inelegibilidade está no TRE e tem mais 2 graus recursais. Tem um direito, o direito brasileiro tem a ampla defesa e o contraditório. A gente que conversa lá com os gabinetes na Corte Eleitoral, a Corte Eleitoral rapidamente deve dar resposta à questão da inelegibilidade. Tudo bem para mim. A questão da agilidade pode ser ágil. Mas é que deve vir uma resposta pela sua inelegibilidade. Então, a minha pergunta é o interesse de agora fazer esse registro, mesmo sabendo que a tendência é ficar inelegível até pelo menos 2032. Você chegou a dar notícia aí que o TSE abriu a inelegibilidade para o Lula também, para ele gastar dinheiro público no Carnaval? A gente acompanha, certamente. Espero que a mesma celeridade que você está falando aconteça com ele também. Então, assim, existem processos que esses políticos... Pois é, a celeridade no caso... Posso responder só um pouquinho? Claro. Que eles seguram desde 2021... Quando eu entrei agora no final de semana, coisas que estão paradas desde 2021 começaram a acelerar. Existe um modus operandi, né, para os não manipuláveis serem segurados para não conseguir libertar essa nação desses comunistas. Pode falar agora. Obrigado. Não, é que o senhor, na verdade, os processos do senhor, eles também começam lá depois, durante a eleição de 24, e eles vêm acontecendo, inclusive hoje está acontecendo um julgamento aqui no Tribunal Regional Eleitoral de um recurso que os seus advogados impetraram na Corte Eleitoral. E o que a gente sabe é que quando chega lá no TSE pelo prazo para... inclusive, dar uma resposta para o eleitor, eles devem dizer quem pode ou não concorrer. As candidaturas? Você sabe quando julga as candidaturas? Já está acontecendo, tem uma fila de... Não, é dia 13 de setembro, não está acontecendo, não. Não, mas já tem lá... Não está não, porque o prazo está aberto para... Tem 3 dias depois do último prazo para fazer correções, tá errada a informação. O que acontece é o seguinte, até o dia 13 de setembro... vai ser julgado, então não tem ninguém validado ainda. Todos estão candidatos ativos,
para vocês que estão assistindo, respeito aí a todo mundo do SBT News, você tem que saber o seguinte, para você conseguir ser candidato, você tem que ter certidão. Eu vi as certidões, eu tenho certidão O senhor habilitando conseguiu uma isso. liminar na justiça aqui do interior de Isso São aí é Paulo. outra coisa. Você sabe de que é a liminar? Você Para sabe do que é a conseguir liminar? se filiar ao PRTB, partido que o senhor disse Não tem que não... nenhuma relação com a inelegibilidade. Então não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. Você está falando do assunto e está trazendo outra. Mas isso, inclusive, também pode ser discutido do ponto de vista Claro, da igual legalidade. eu estou discutindo com você, todos os assuntos, inclusive pôr o Lula de inelegível. Talvez o Lula voltar para a cadeia, talvez soltar o Bolsonaro do que fizeram com o Bolsonaro, dá para fazer tudo. Talvez uma televisão que viveu uma vida inteira fechar as portas, dá para acontecer qualquer coisa. Candidato, eu vou trazer mais um colega para a nossa discussão. Ranier Bragon conversa com a gente. Traga reforços, vamos lá. Oi, muito boa tarde. Boa tarde. Em 2024, a gente teve notícias, inclusive a Folha de São Paulo publicou e outros órgãos de imprensa sobre suspeitas de vínculo do seu atual vice que o senhor apresentou na candidatura, Leonardo Avalanche, com o PCC. Inclusive outras pessoas relacionadas a esse tipo de suspeita. O senhor, na época, falou que, se dependesse do senhor, estavam todos afastados, mas depois o senhor prestou solidariedade ao Avalanche. Nessa reportagem a que eu me refiro, era um áudio que o próprio Avalanche falava que tinha influência no PCC, que ele foi o responsável pela soltura do André do Rap. Minha pergunta é o seguinte, o senhor protocolou seu programa de governo, propondo combater as facções criminosas. Como o senhor pretende fazer isso voltando para esse partido e se o senhor dá um cheque em branco para essas pessoas? Eu acredito o seguinte, você viu algum processo deles em relação a isso? Porque parece que não tem nem processo, né? Tem ilação. Aqui no Brasil é o seguinte, se você não é manipulado pelos grandes partidos, a mídia é usada e muito bem remunerada para sair destruindo as reputações das pessoas. Eu não vivo de reputação, eu vivo de fruto. Então eu sei o que eu tenho transformado nesse país. Agora, eu não consigo falar quem é ou que não é uma coisa, não tem nenhuma condenação em relação a isso. Até as condenações são desfeitas no Brasil, que é imoral, que deixou de ser um país honesto, né? Eu falo como povo, se a gente aceita tudo o que aconteceu até agora, eu acho engraçado alguém me acusando de inelegibilidade. Colocaram o Lula de inelegível, ele de processo criminal. 580 dias de cadeia. O que aconteceu? Deu por causa de um CEP, vamos descondenar e vamos colocar ele de volta. A indignação é só com a direita, é seletiva, o que é? Agora, eu quero, sabe o que é meu sonho? Meu sonho é que qualquer candidato saia sem partido político. Não tem como alguém que quer defender o Brasil, que é próspero, que tem mentalidade aberta, que é disruptivo, aparecer para defender esse povo. As cartas estão marcadas e o jeito que vocês estão falando sobre o TSE vai acelerar. Por que não acelera os processos de todo mundo? Por que não tem ninguém de esquerda inelegível? Não vejo ninguém de esquerda inelegível no Brasil. Tem nenhum. Fala o nome de um aí. Candidato, o senhor sabe que o senhor mesmo deu o prazo. A gente que acompanha o bastidor da Corte Eleitoral, eles respondem para diminuir a insegurança jurídica de quem vai para as urnas em 4 de outubro. Então, a gente vai ter essa resposta, tirar o presidente do Brasil não só em relação ao senhor, mas em relação aos outros também. A gente precisa pontuar. Maior insegurança jurídica do Brasil é manter o presidente Lula como presidente. Gastou dinheiro público no carnaval. Você vai ver que eles vão dar uma mexidinha, vocês nem vão ficar indignados nas suas reportagens. Eles vão mexer, vão tirar do Nunes Marques, vão levar para o STF, vão fazer o samba do crioulo doido e vão cortar a ação. Acabaram de fazer isso. Estava na mão do Nunes Marques para decidir algo sobre um vídeo do Lula, foram lá e sequestraram a ação. Se não tiver uma repulsa, uma revolta do povo brasileiro e não entender o que eu estou fazendo aqui, você começou perguntando se eu vim vender curso, eu vim foi para salvar o Brasil. Eu vim aqui para mudar a rota do Brasil. Eu já vendi um pouco de curso, fiz alguns milhões de reais com isso, eu posso te garantir uma coisa, essa não é a vontade. Mexer com a mentalidade de um povo é o que toca meu coração. Existe pessoas morrendo por gente incompetente governando esse país. Dos 70 mil políticos que tem no Brasil, pelo menos 90% não serviria para trabalhar no drive-thru do McDonald's. Só que pessoas capazes não têm coragem. Por quê? Para eu estar aqui até agora te respondendo isso, eu estou correndo risco aqui de tudo, em todas as áreas, para isso de benefício, que é zero. Então, assim, você que é eleitor, abra os olhos nessa eleição.
Nós temos que quebrar um ciclo maldito chamado Partido das Trevas. Eu tinha 16 anos quando esses caras entraram, eu estou com 40 anos agora e eu não acredito que vocês estão caindo nessa falácia até hoje. E as televisões não podem criticar porque recebem dinheiro público. Ao receber o dinheiro público, todo mundo tem que ficar comportadinho, passar um pano de leve. Não estou acusando vocês dois que estão me entrevistando, critica, mas é o nosso trabalho é jornalístico, interesse público. Interesse público. Agora, o Ranier com certeza vai querer questionar, porque ficou sem resposta a pergunta sobre a Avalanche, Ranier. O Avalanche, ele é o dono do partido, eu falei que eu gostaria de sair sem. Se tivesse possibilidade, eu gostaria de ter outra pessoa. Ele também estava sem o partido, ele recupera a senha. Quando ele recupera a senha, é por isso que a liminar saiu, porque eu já percebi em março que eu não sairia candidato a nada no União, por causa de alguns acordos. E desde março, desde quando eu fui filiado, em 4 de abril, eu decidi passar para o PRTB. Por que não passou antes? Porque o presidente não tinha a senha, porque estava em outra lide judicial. Só isso. Ranier. Perdão pela insistência, Pablo, mas é uma acusação muito séria, é uma suspeita muito séria. É um áudio do próprio Avalanche falando sobre essa ligação que ele afirmou em 2024 ter com o PCC. Eu te perguntei, você não respondeu. O senhor conversou com ele sobre isso? O senhor acredita na versão dele? Já conversei. O que tem de gente criando coisa para tomar o partido dele? E a investigação é qual? Você sabe? É inquérito? Tem inquérito policial ou tem processo? Que eu sei tem reportagem. Você trouxe um assunto de Mas você acredita na versão que ele falou? Ele fez uma fanfarronice? Ele fez uma fanfarronice? Eu quero saber se é inquérito ou se é processo. Não, é porque você trouxe uma informação de um... Mas, Marçal, independentemente de ter processo, a gente, em tese, vamos fazer um exercício aqui. O senhor criticou, havia uma discussão sobre proximidade com uma facção criminosa. Independentemente de ter processo ou não, a pergunta é, o senhor tem certeza que não há nenhuma relação do seu vice com nenhuma facção criminosa? Não tenho certeza, não. Eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Eu não tenho certeza sobre terceiros, não. Jamais. Eu não estou falando aqui dando carta branca para ninguém. Mas o senhor tem ele é dono do partido. Você tem que entender o seguinte. Aqui no Brasil, eu já tinha respondido. Você falou que eu não respondi. Eu vou repetir mais uma vez. Se eu pudesse, eu sairia... sem vice, inclusive, mas não pode, tem que ter o vice, beleza. Se eu pudesse ir sem partido, eu também iria. O que vocês têm que entender é que não dá para fazer o que se quer no Brasil, então você tem que ir devagar.